Fala, gente boa! Bom, com certeza, né? A mais do que obviamente, vocês sentiram falta de algo no vídeo anterior, né? Faltou a tradicional velharia, né? Velharia no bom sentido, né? Bom, essa velharia, né? Essa gravura, né? Que eu irei pelo menos tentar, né? Mostrar, ou pelo menos tentar mostrar a vocês, não é nenhuma novidade, até eu já mostrei até ela algumas vezes, até aqui no canal, uma gravura bem conhecida, né? Essa gravura aqui, tá? Que eu estou mostrando ou tentando mostrar, ela é datada de 1850, tá? Ela foi a primeira gravura que se tem registro retratando Joinville. Esse local que vocês estão enxergando, ou pelo menos eu estou tentando mostrar, nesse local hoje existe a Biblioteca Pública Rolf Colin, ali no centro, né? Bom, inclusive, se vocês repararem ao fundo dessa gravura, dá para se ver o Pico do Jurapé, né? Que é um dos picos mais altos de Joinville. Bom, nesse local, que como eu disse, acabei de dizer, de mencionar, hoje existe a Biblioteca Pública, por incrível que pareça, nesse local funcionou a primeira sede da Câmara de Vereadores de Joinville. Por incrível que pareça, né? Bom, mas por que eu estou mostrando essa gravura? Vocês e o planeta inteiro estão perguntando aí do outro lado, né? Bom, uma informação que faltou trazer, né, levar a vocês na semana passada, tá? É que naquela primeira eleição para vereador, que houve entre os dias 7 e 8 de setembro de 1868, além de vereadores, também foram eleitos juízes de paz. Eu acho que eu nem preciso dizer o que é um juiz de paz. Inclusive, não só na semana passada, mas em diversas ocasiões eu expliquei o que é, na verdade, esse cargo. O curioso é que antigamente, durante um bom tempo, isso até 1930, caso eu não esteja enganado, ocorriam, na verdade, 3 eleições: eleição para prefeito, eleição para vereador e eleição para juiz de paz. Como é mais do que sabido, como é mais do que expliquei, o juiz de paz ele era um misto de um cargo jurídico com um cargo político. Então, nessa eleição, como eu estava começando a explicar, nessa eleição de setembro de 1868, também foram eleitos 4 juízes de paz. E quem que seriam esses juízes de paz? Só um instante, sim, já achei. Até farei uso da minha inseparável, né, e necessária colinha. Bom, e quem seriam esses juízes de paz que foram eleitos nessa eleição lá de 1868? Bom, foram o João Domingos Pereira, que recebeu 100 votos, o Francisco Antônio Vieira, que recebeu 99 votos, o Adolf Rautenhoff, que dispensa qualquer comentário, que também recebeu 99 votos, né? E o Karl Johann Parucker, que foi o outro eleito, o quarto e o último eleito, que recebeu 74 votos. Bom, o curioso é que, se vocês repararem, né, isso nas primeiras eleições, isso considerando, né, a partir de 1868, nessas primeiras eleições para vereador de Joinville, todos os vereadores que acabaram sendo eleitos, eles eram imigrantes, né? Obviamente, a maioria deles eram imigrantes vindos de países que mais tarde acabaram se juntando para formar a Alemanha. Mas, afinal de contas, vocês aí do outro lado e o mundo inteiro estão perguntando, então, qual foi o primeiro, entre aspas, caboclo, né, o primeiro brasileiro que foi eleito vereador de Joinville? Bom, o primeiro, entre aspas, caboclo, vereador de Joinville, eleito em 1880, para ser mais exato, na verdade não foi um, foram 2. Foi o Francisco Machado da Luz, né, Victorino Bacelar de Souza, Bacelar com 2 L's, que era francisquense, e o Francisco Machado da Luz, que era conterrâneo do Vitorino, né, que também, obviamente, também era francisquense. Bom, até já em julho do ano passado, caso eu não esteja enganado, eu até cheguei a comentar, cheguei até a gravar um vídeo comentando sobre esses 2, né, sobre o Victorino
e sobre o Francisco, né? O Victorino, ele foi, entre aspas, prefeito de Joinville, na verdade, presidente da Câmara de Vereadores, no período entre 1881 e 1883. Ele chegou a ser, ele era comerciante e durante boa parte da vida ele viveu em Mafra. Inclusive, o primeiro prefeito da história de Mafra foi o Victorino de Souza Barcelar, né? Quase todos os descendentes do Victorino, eles vivem hoje em Mafra. O Victorino, ele era, a exemplo do Ernesto Canha, que eu mencionei no vídeo anterior, ele também era um militante do movimento republicano. E o Francisco Machado da Luz, curiosamente, nesse período, entre 1881 e 1883, ele também chegou a ser, entre aspas, prefeito de Joinville. Só que ele exerceu esse cargo de maneira interina, né? O titular era o Victorino e o reserva, vamos dizer assim, era o Francisco. O Francisco também, além de também ser francisquense, ele também era comerciante. E após ele ter sido comerciante, ele chegou a ser agente dos Correios em Joinville. O curioso é que tanto o Victorino quanto o Francisco, eles nasceram no mesmo ano, 1840. Só que o Victorino, ele faleceu em 1920 e o Francisco faleceu bem antes, em 1913. Mas vocês devem estar perguntando, então qual foi a grande realização do primeiro prefeito, entre aspas, caboclo, da história de Joinville? Bom, por um decreto de 4 de outubro de 1882, várias ruas de Joinville, da área central da cidade, elas acabaram tendo o nome alterado. Então esse foi o grande feito, né, do nosso amigo Victorino, né? Por exemplo, a Rua da Água, que hoje é a Rua Abdom Batista, ela teve o seu nome alterado para Dom Pedro II. A Rua do Porto, que é a atual Rua 9 de Março, ela teve o seu nome alterado para a Rua Marquês de Herval. A Mittelweg, né, que é a atual Rua 15 de Novembro, que era conhecida, na época era chamada de a Rua do Meio, ela teve o seu nome alterado para a Rua Duque de Caxias. Só que em janeiro de 1883, assim que terminou o mandato do nosso amigo Victorino, todas essas ruas voltaram a ter os seus nomes originais. Então esse foi o grande feito, né? A grande realização do nosso amigo Victorino, né? Como, entre aspas, prefeito da cidade. Bom, um fato, né, que eu já estava me esquecendo é que, bom, até já cheguei a comentar na semana passada que Joinville, durante um certo tempo, Joinville chegou a ter na prática, duas câmaras de vereadores. A Câmara de Vereadores oficial e a Vertreterschaft, esse palavrão aí que eu acabei de mencionar, não foi nenhum eu não xinguei vocês, tá? A Vertreterschaft, esse palavrão aí, significa Associação dos Proprietários. Então, essa entidade que foi criada em 1856, como eu cheguei a mencionar na semana passada, ela acabou sendo oficialmente extinta em 14 de janeiro de 1873. Então, ela durou 17 anos. Essa segunda, entre aspas, Câmara de Vereadores da cidade, ela, mesmo Joinville tendo sido desmembrada de São Francisco em 1869, em 7 de janeiro de 1869, para ser mais exato, ela continua a existir, continua a cobrar impostos, enfim. Um fato curioso que eu quero trazer a vocês agora, tá? É que em 18 de dezembro de 1870 ocorreu a última eleição para definir os 4 integrantes da Associação de Proprietários. Esses 4, entre aspas, vereadores, né, da Associação de Proprietários, eram o Ferdinand Rogner, o I. Herbert, né, o Herbert, eu não encontrei o primeiro nome dele, né? Só um instante, tá?
Só um pouquinho, desculpe o improviso, tá? Assim, já encontrei, tá? Como eu estava dizendo, tá? Esses quatro, entre aspas, vereadores da Associação dos Proprietários foram o Ferdinand Hockner, o Herbert, né? Como eu já havia mencionado, o Schufschow, e o Karl Kumlen, né? Então, esses eram os quatro integrantes da Associação dos Proprietários que foram eleitos em 18 de dezembro de 1870. Essa foi a última Câmara, né? Os últimos integrantes da Associação dos Proprietários. Um fato interessante que até já estava me esquecendo, né? Que vale a pena mencionar, é que em junho de 1871 foi enviado para o governo da então província de Santa Catarina uma petição popular, repetindo, isso foi uma petição popular para que aquele decreto de 16 de março de 1888, decreto número provincial número 588, essa lei, né, de 1868, que desmembrou Joinville de São Francisco, essa petição ela pedia que essa lei ela fosse revogada, que Joinville voltasse a ser um distrito, ou melhor, uma freguesia de São Francisco. E qual que era a alegação que esse povo todo utilizou, né? Qual que era a alegação desse povo todo? Que a Associação dos Proprietários, a Vertretenschaft, né? Ela estava funcionando, desde que ela foi criada, ela estava funcionando perfeitamente. Então, para que criar uma Câmara, para que emancipar Joinville de São Francisco, se aqui na prática já havia uma Câmara de Vereadores que inclusive cobrava impostos dos moradores, né? Essa foi a alegação que se usou, né? Que essa petição popular ela utilizou para que esse decreto, essa lei de 1868, fosse revogada e para que Joinville voltasse a ser uma freguesia de São Francisco. E qual foi a resposta do governo de Santa Catarina? Bom, eles simplesmente disseram não, e além de rejeitar essa petição popular, esse pedido para que Joinville voltasse a ser uma freguesia de São Francisco, eles mandaram para cá um tabelião, um juiz de direito, né, um juiz, e um delegado de polícia, né? Então, mais impostos, de certa maneira, mais impostos a serem cobrados dos coitados dos contribuintes, né? E como eu disse ainda há pouco, até 1873, os coitados dos contribuintes joinvilenses pagaram, né? Como eu até cheguei a mencionar na semana passada, pagaram além dos quatro impostos oficiais que eles tinham que pagar para a Câmara de Vereadores oficial, eles tinham que pagar ainda esse imposto para a Associação de Proprietários, né? Essa era a vida do contribuinte joinvilense lá no século XIX. Como esse vídeo já está interminável e quase, eu diria quase tão interminável quanto o sofrimento, né, de quem torce para o Vasco, né? Então eu vou ficando por aqui e tem, como sempre, né? Obviamente tem mais coisas interessantes a repassar a vocês, né? Só que, obviamente, isso é para o vídeo seguinte. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo, beleza? Falou!